Olá, meus amados do Facebook e também do YouTube, porque nós estamos juntos e misturados hoje. Meus amados, hoje eu não vou pedir licença para entrar no seu lar, hoje para fazer um convite. Hoje eu estou convocando você para participar da mesa direto de Cristo hoje, porque juntos, você do Facebook junto com você do YouTube, hoje nós vamos participarmos juntos, porque hoje não estava programado isto, né? Mas é que nós estamos já em ritmo de festa, né? Então, por conta disso, eu vou aproveitar meus horários de folga, meus horários que dê tempo, né? Porque não tenho mais no domingo, posso não estar em tempo de fazer domingo, com tempo, né? Porque por causa das festas, tudo, nós vamos estar reunidos em festa. Então, meus amados, hoje já entramos direto pelo Facebook e pelo YouTube. Então você vai assistir este pão, você vai participar deste pão junto comigo neste momento no Facebook e no YouTube. Meus amados e minhas amadas, todas as nossas pregações têm um título que seja programado para um dia certo ou que não seja, mas todas nossas palestras têm um título. E o título do pão que nós vamos participar hoje, neste momento, é: se Jesus não voltou, onde está João? Né? Porque no sistema religioso, todos eles, sem tirar e sem colocar, todos eles estão esperando Jesus voltar. Então, meus amados, se Jesus não voltou, eu quero que alguém me mostre onde que está João, o apóstolo João. Eu quero que apareça um teólogo, um pastor principal, o presidente da igreja, o professor da escola dominical, que me mostre aonde está João, se Jesus não voltou. Porque nós vamos partir para cima agora. Então, meus amados e minhas amadas, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia e abrir a sua mente também. Né? Se Jesus não voltou, se Jesus não veio, né? Se Jesus não veio, não voltou, dá no mesmo, né? Se Jesus não veio, onde está João? O apóstolo João. Porque ele falou para João, o João vai ficar até que eu volte. Então, meus amados, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de João. Né? No livro do apóstolo João. No capítulo 21. Meus amados e minhas amadas, tem duas coisas, tem duas linhas de entendimento. Nós vamos entrar hoje com duas linhas de entendimento. Não é duas doutrinas, é duas linhas de entendimento. Doutrina só existe uma, a do Evangelho de Cristo, do Novo Testamento, do Evangelho da Graça. Só existe essa doutrina, só existe uma doutrina. Não existe duas, porque na minha igreja tem muitas doutrinas, ela é muito rígida. Não existe isso. Em graça não existe isso. Só existe uma doutrina do Evangelho da Graça de Cristo. Então, meus amados, é dessas duas, né, aliás, e dessas duas, quem não é uma, é outra. Dessas duas doutrinas, dessas duas coisas que eu vou falar, desses dois entendimentos, né, que na verdade são dois entendimentos. Desses dois entendimentos, quem não é um é outro. Se você não é um, é outro. Porque só existe dois, não existe a terceira opção. Não existe a terceira opção. Só existem essas duas opções. Ou você é um, ou você é outra. Porque dizem por aí, né, preterismo,
O povo diz que o povo da graça é o povo preterismo. Não, preterismo não é uma doutrina. Não é uma doutrina o preterismo. Preterismo não é uma doutrina. Preterismo é uma visão. É uma visão, né? E é uma visão e uma colocação do tempo da escrita, que eu sempre prego para as pessoas. Nós temos que respeitar o tempo da escrita e para quem foi escrito, né? Respeitar como que aquele povo vivia lá, qual era né, como dizem, seus costumes que eles viviam lá, né? Então, meus amados, nós temos que respeitar tudo isso. Então, o preterismo não é uma doutrina, não é um ensinamento. Preterismo é uma visão, uma colocação do tempo verbal da escrita. Isso é preterismo. Você tem que ver o tempo, nós temos que respeitar o tempo verbal que foi escrito, o que nós vamos ler. Então isso é preterismo. Isso não é doutrina, é preterismo, né? O tempo verbal da escrita, se dá esse nome, preterismo. Preterismo do passado ou preterismo futuro. Tempo que foi escrito, nós temos que respeitar o tempo que foi escrito a palavra, se ela foi no passado, se ela foi escrita para o passado, aliás, né? O preterismo é isso, nós temos que respeitar se a palavra foi escrita no passado para o passado, ou se foi escrita no futuro, para o futuro. Mesmo que foi escrito quem escreveu há 2000 anos atrás, escreveu para o futuro. Então só existe duas, ou você é preterismo do passado, ou você é um preterismo do futuro. Ou você vê as coisas como elas estão escritas, no tempo que foi escrito, ou você futuriza as coisas. E nesse futurismo, nós precisamos entender, né? Que é o preterismo do passado, o preterismo do futuro, ou do presente, que é quando se escreve no passado, que a Bíblia toda foi escrita antes do ano 70. Algumas passagens que foi escrito para o futuro. Foi escrito naquele tempo, mas para o futuro, né? Que seria o preterismo do presente. Esse que eu estou falando. Mas tudo é preteristo. Tudo é pretérito, né? Pretérito. Pretérito do passado, pretérito do futuro, pretérito do presente. É que nós vamos tentar entender nesta pregação para todos vocês, né? Até para mim mesmo, eu vou estudar junto com você, eu vou ler junto com você, eu quero ler junto com você. Então por isso que eu estou pedindo para você abrir a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 21. E eu não quero me demorar, né? Quero ser rápido. Eu posso até daqui, meus amados, eu já vou avisando, antes, até o janeiro, eu posso até, não tenho data para fazer pregação, não tem mais tempo até janeiro. De janeiro em diante, nós voltamos a nossas pregações normal. Mas até janeiro, se eu tiver um tempinho, eu procuro uma palavra para participar, para nós participarmos junto com ela, dividir com você. Agora, se eu não tiver um tempinho, então ficará para janeiro. Estamos certos assim, meus amados? Então, no livro de João, no capítulo 21, abra a sua Bíblia. Capítulo 21, versículo 18. Nós vamos ler do 18 até o 23. Versículo 18. Em verdade te digo, quem foi que falou isso? Jesus de Nazaré, nos dias da sua carne. Né? Em verdade te digo, que quando Jesus de Nazaré falou isso aqui com Pedro, tá? A palavra aqui estava falando com Pedro, né? Em verdade te digo,
que quando eras mais moço, tu cingias a ti mesmo e andavas por onde tu querias. Então, era essa a palavra de Jesus de Nazaré, no dia da sua carne, com Pedro. E ele dizendo para Pedro: Pedro, quando tu era novo, mais novo, tu cingiria como tu queria, tu ia para onde tu queria, né? Quando, porém, fores pretero futuro. É isso, meus amados, que nós temos que entender. A palavra estava com Pedro e aqui Jesus estava falando um pretero futuro. Estamos certos disso? Né? Cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores, no futuro, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Te levará para onde não queres. Então isso aqui é um pretérito do quê? Futuro. Isso é o pretérito futuro. Futuro, mas o que futuro? Futuro este que já passou também. Não é o futuro, é a palavra do presente para o futuro. Era o que Jesus de Nazaré estava falando com Pedro, né? Não é que vai acontecer hoje em dia, é que já passou. Então, no tempo de Jesus falou isso aqui, estava no pretérito futuro. Para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Segue-me. Então, meus amados, Jesus estava dizendo, estava falando para Pedro de que tipo de morte ele ia morrer. Que ele ia morrer de uma maneira, ia levar ele, né, no pretérito futuro, ia pegar ele, ia levar para um lugar aonde ele ia ser morto. E de uma maneira que Pedro não queria ir. Certinho? Isso aqui? Certinho. Versículo 20. Então Pedro, né, do 19, depois dele ter falado isso, Jesus falou: vem cá, segue-me, vamos comigo, né? E no versículo 20, então Pedro, voltando, Pedro ia seguindo, Jesus chamou ele, Pedro começou a caminhar com Jesus e Pedro voltou, olhou para trás. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinou sobre o peito de Jesus. E perguntaram: Senhor, quem é o traidor? Né? Jesus chamou Pedro para segui-lo. Pedro foi seguindo Jesus, mas Pedro olhou para trás e viu que João ia seguindo também, mas Jesus não chamou João. Chamou quem? Chamou Pedro. Aí a resposta no versículo 21. Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a este? Está seguindo nós também? Tu me chamou, e esse aí, ó, João? E este? Respondeu-lhe Jesus. Agora presta atenção, meus amados. Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? E cadê João? É isso que eu gostaria que se levantasse, aparecesse aí nessa rede social e alguém me mostrasse, me dissesse
Aonde que estava Pedro? Porque ele falou aqui, ó, que te importa? Né? Que te importa? Que te importa? Segue-me. Então ele retornou, então se tornou corrente entre os irmãos, entre a igreja, entre os irmãos, o dito de que aquele discípulo, João, aquele discípulo não morreria. Ora, preste atenção, ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria. Não foi isso que Jesus falou. Jesus falou, ele vai ficar vivo até que eu volte. Jesus não falou, olha, ele vai morrer e quando eu vier daqui a 2.000 anos, 3.000 anos, 5.000 anos, ele vai reviver para ele me ver. É isso que Jesus falou? Não, não foi isso. O que ele falou para Pedro? Se eu quero que ele fique, que ele fique vivo até que eu volte, que te importa? É da tua conta, Pedro? Foi essa a resposta que Jesus deu para ele. Agora, se Jesus não voltou, eu só gostaria de saber onde era que estava João, para que eu mesmo fosse lá fazer uma visitinha para ele, até porque ele está, nessa altura, ele está com 2.000 e tantos anos, né? Nessa altura do campeonato, João já está com 2.000 e tantos anos. E eu nunca passou pela minha ideia de eu conhecer um homem tão velho desse jeito. Eu vejo passar na televisão homens, mulheres com 100 anos, 105 anos, 110 anos, mas 2050, por exemplo, 2050, que já passou de 2.000 anos que Jesus falou isso. Eu queria conhecer João. Mas não tem um miserável desses que diz que Jesus não voltou, que me diga onde é que está João. Para mim ir lá visitar, fazer umas perguntas sobre Jesus. Cadê Jesus? Como é que ele está? Ele está careca? Ele ainda tem dente na boca? Era isso que eu queria fazer, uma pergunta para João. Mas, infelizmente, esses teólogos que pregam para a igreja, fazendo a igreja acreditar em mentiras, eles não dizem aonde que João está. Porque a resposta foi direta, né? Então a resposta foi direta aqui no versículo 22, aqui, ó. Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Que te importa? Quanto a ti, segue-me. Cadê João? Bem, cadê João? Mas para mim acreditar também, igual acreditam nossos irmãos crentes, para mim acreditar igual eles, que esperar Jesus voltar. Se alguém me mostrar onde é que está João. É só isso que eu pediria. É pedir demais isto? Eu acho que não é pedir demais, né? Se toda a igreja, todo o sistema religioso crê, diz que tem fé que Jesus vai voltar, é preciso que primeiro tenha fé de mostrar aonde está João. Aonde que está João? Só isso que eu quero, né? Então tornou-se corrente entre os irmãos o dito que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria. Jesus não falou, não morreria. Então, o que Jesus disse? Ele vai morrer sim, mas quando eu voltar? Mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Versículo, nós vamos já ler o 23. Então, meus amados, era isso que eu queria, que o sistema religioso me mostrasse aonde que está João. E para nós ver melhor isso aí, afirmar para mim, apertar mais um pouco, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1.
no versículo 1, é um versículo só. A revelação, presta atenção, a revelação de Jesus Cristo, a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, presta atenção, meus amados, presta atenção que você está lendo, a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a quem? Aos seus servos, Pedro, Tiago, João, o apóstolo Paulo mesmo também podemos incluir ele aqui, né? Aos seus servos, as coisas que daqui a 2000 anos, 10.000 anos, vai? 2000 anos, nós temos, passou 2000 anos, as coisas que em breve, aqui está escrito em breve, e João falou, Jesus falou para Pedro, eu quero que João fique vivo aí, para ele ver a minha volta. Então, se ele não voltou, cadê João? E aqui ele afirmou, em breve. Em breve. Não foi daqui a 2000 anos. Foi em breve. Deve acontecer o que ele... deve acontecer. E que ele enviando... Cadê o resto do versículo? Enviando por intermédio do seu anjo, né? Enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Por que ele notificou? Porque ele não notificou a Pedro. Porque Pedro não ia ver Jesus voltar. Pedro ia morrer antes. Por isso que ele escolheu a quem aqui? João. Notificou a quem? A quem que ele notificou? João. Por que ele não notificou a Tiago? Porque Tiago ia morrer antes da volta dele. Por que ele notificou o próprio apóstolo Paulo? Apóstolo Paulo ia morrer antes. E quem era que ia ficar para ver a volta de Jesus? Apóstolo João. Jesus voltou no ano 70 DC, o apóstolo João morreu no ano 103. Viu ou não viu? Viu. Do jeito que ele falou, ele viu. Ele vai ficar para me ver. Ele vai ficar para ver eu voltar. Voltou no ano 70. E o apóstolo João voltou. E o apóstolo João morreu no ano 103. Então, o apóstolo João viu a volta de Jesus. E para nós afirmar um pouco mais, aprofundarmos mais um pouco mais, no Apocalipse mesmo, no capítulo 21, vai lá, no capítulo 21. Capítulo 21, no versículo do 1 ao 4. Vi novo céu, o apóstolo João, a quem ele notificou. Vi novo céu e nova terra. E esse novo céu que o apóstolo João viu, não é um céu. Ele viu o quê? A nova aliança, um novo pacto. E uma nova aliança, um novo céu, nova aliança, nova terra. Pois o primeiro céu, que era o primeiro pacto, o primeiro céu e a primeira terra, quantas terras tem, meus amados? Não existe uma terra. Tem terra onde? Não existe uma terra. Então, o João, que foi notificado para ver todas essas coisas, era quem ia ficar. Não era Paulo, não era Pedro, não era Tiago, que ia ficar para ver essas coisas.
Quem era que via essas coisas? Porque todos os três aí e o resto do resto iam morrer. Mas quem ia estar vivo para ver essas coisas? João, a quem ele falou. Você vai ver. E viu. Mas a igreja não lê Bíblia. Só quer saber de diabo, de Satanás. Né? Vi novo céu, nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Então o apóstolo viu passar o velho pacto, a antiga aliança, o Velho Testamento. E ele viu descer também do céu uma nova terra. Um novo céu, uma nova terra, que é a nova aliança, um novo pacto, um novo testamento. Passar. E o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém. A nova, João viu a nova Jerusalém. Que os crentes querem ver do céu descendo uma cidade toda construída já do céu. Mas essa nova Jerusalém somos nós. Que é uma Jerusalém espiritual. Não é a velha Jerusalém terrestre, terrena, física, murada. Não. João estava vendo uma nova Jerusalém, um novo povo espiritual. Uma Jerusalém espiritual, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva. Ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Para o seu esposo. Jesus de Nazaré era noivo. E que o esposo é o Cristo ressuscitado, com quem a igreja está casada. Versículo 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Tabernáculo de Deus. O tabernáculo de Deus hoje somos nós. Nós somos o tabernáculo hoje. Não existe mais tabernáculo. O tabernáculo somos nós. O tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará em nós. Deus hoje habita em nós. Não habita mais em tabernáculo. Não habita mais em templo. Não habita mais num lugar chamado igreja. Deus habita hoje em nós. Nós somos o templo, nós somos o tabernáculo. Nós somos a igreja de Deus. Habitará com eles no plural, né? Habitará com eles. Antes, no velho céu aqui, que João viu, habitava onde? No templo. No templo, um só. Hoje, nessa nova Jerusalém espiritual, ela habita em nós. Eles serão povos de Deus. Nós seremos povos de Deus. Mesmo de Deus. E Deus mesmo estará com ele. Está em mim, está em você. Hoje Deus está em todos nós. Não precisamos ir num lugar chamado igreja para buscar Deus. Porque Deus está em nós. Se nós saímos das nossas casas, dos nossos lares, para ir num lugar chamado igreja, que não é igreja, é engano, nós estamos levando Deus lá. Mas o que é que o engano diz? O engano diz que você tem que buscar Deus num lugar chamado igreja. Que só Deus só está lá. É preciso que você vá lá. Isso é engano. Versículo 4. E lhes enxugará. Presta atenção, e lhes enxugará os olhos. Lhes enxugará os olhos. Então, o que a igreja prega? O que os crentes, os pastores pregam?
que quando nós morrer, nós vamos, é lógico, vamos virar, vamos ser os espíritos, são os seus espirituais, que vai para o céu só volta o espírito. Ó, lhe enxugará os olhos, espírito não chora. Bem, meus amados, é só pôr a cachola para raciocinar. Espírito não chora, para ter lágrima. Então, de quem é que ele está falando? De nós hoje, de Deus morando em nós hoje. Desse tabernáculo vivo, dessa igreja viva, desse templo vivo, e não de coisas mortas. E lhe enxugará dos olhos toda lágrimas. E a morte já não existirá. A morte que prendia o espírito na cova, essa não existirá. Essa não tem mais poder de matar a carne e prender o espírito junto. Essa não tem mais esse poder. Então, a morte já não existe. Mas para o espírito agora não fica preso na cova. Então, para o espírito, a morte não existe mais. Mas é tão fácil de entender. Mas é que os crentes só querem saber de demônio, de Satanás, de pombagira, que nem na Bíblia tem, campanha, que nem na Bíblia tem. Isso é que os crentes querem saber. Eles não procuram ler a Bíblia, analisar, raciocinar. Não existirá. Já não haverá luto. Já não haverá luto. Nem planto. Nem dor. De quem a palavra está se falando aqui? Do Espírito. Porque essa carne, meus amados, está escrito agora, não me lembro ainda, só se não perco o raciocínio. Essa carne, para Deus, ela está morta. Então, quando Jesus foi à cruz, a carne morreu também lá na cruz. Então, a carne para Deus, esta carne para Deus está morta. Para Deus está morta. Para Deus, quem é que está vivo para Deus? O Espírito. De quem ele está falando aqui? De quem ele está falando? Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. As primeiras coisas passaram. O velho pacto passou. A velha aliança passou. Aonde o espírito ficava preso numa cova. Isso passou. Não existe mais. Era só até o 4 nós íamos ler, né? Então, meus amados, se aquilo que João estava vendo é espiritual, porque tem que ser espiritual, espírito não chora, espírito não tem lágrima. Então, de quem que ele estava falando? De nós. De hoje, do novo pacto. E para nós encerrar hoje, com todas as sortes de bênção, adianta um pouquinho, nós estamos no Apocalipse 21, no Apocalipse 22, adianta um capítulo na frente. E é preciso nós entender, meus amados, que tudo isso aqui que João estava escrevendo, isso aqui é uma carta. Do capítulo 1 ao capítulo 22 é uma carta. É o 22 mesmo, não tem 23 não, tem? O Apocalipse até 22. Então do capítulo 21 do capítulo 1 até o capítulo 22 é uma carta. Carta não tem capítulo. Era uma carta que João estava escrevendo para quem? Tudo isso aqui João estava escrevendo para quem? Para a igreja? Hoje? Não. Estava escrevendo para as 7 igrejas da Ásia. Não era para a igreja hoje. Era para as 7 igrejas da Ásia. E no capítulo 22, no versículo 12, um versículo só, quer ver? Ainda temos mais uma passagem. No versículo 12, eis que venho sem demora. Mais uma vez, João
João lá preso na ilha de Patmos, lá por volta do ano 67, ou 68, 69 pode ser também. O João estava recebendo essas mensagens. Aí quem diga que João recebeu isso aqui no ano 90 e pouco, mentira! Porque no ano 90 e pouco, nem os crentes às vezes costumam dizer, para não confirmar isso aqui, João não estava mais na ilha de Patmos. Porque tudo isso aqui João escreveu na ilha de Patmos. E no ano 90 e pouco, que nem os crentes querem afirmar, João não estava mais na ilha de Patmos. Porque quem prendeu João na ilha de Patmos foi Nero. Lá. E Nero morreu no ano, no ano 68. Nero morreu. Quem assumiu? Vespasiano. Vespasiano mandou soltar João. Vespasiano mandou soltar João. Vespasiano perdoou João. Mandou soltar. E Nero, que mandou prender João, morreu no ano 68. No lugar dele entrou Vespasiano. Vespasiano mandou soltar. Os crentes não leem. Só querem saber de diabo, de Satanás e de pombagira. E quiser Apocalipse, a besta, o chip. Nem chip tem aqui. Os crentes estão preocupados com o chip. E não lê, não raciocina, não examina a palavra. Né? Eis que venho sem demora. 2000 anos se passaram. Esse homem não voltou. Pode isso, meus amados? Sem demora. Eis que venho sem demora. Sem demora para os crentes é quantos mil anos? 80 mil anos, será? Não. No ano 70 ele voltou. João estava vendo isso aqui antes do ano 70. Que foi quem prendeu lá, o apóstolo Paulo, se a pessoa entrar lá na história, você vê que ano que João foi preso, foi para a ilha de Patmos, por Nero que mandou prender, por conta que Nero não conseguiu matá-lo, mas o intento de Nero era matar o apóstolo João, mas não conseguiu. Como ele não conseguiu matar o apóstolo João, por que Nero... Meus amados, presta atenção, raciocina a palavra. Por que Nero não conseguiu matar o apóstolo João? A profecia. Por conta da profecia que Jesus falou, tu vai ver, ele vai ver eu voltar. Então se Nero mata João, ele viria? Jesus voltar? Não viria. Não viria. Mas Nero até que tentou. Nero jogou João num tacho de óleo quente a 200 graus para até o osso derreter. Mas, por conta da profecia, nem um cabelo caiu de João. Tinha profecia, ele ia ver ele voltar. Então, meus amados, através do anjo que João pregava a lei, então João teria que ver anjo mesmo. João não podia ver outra coisa, não podia ver espírito, porque ele pregava a lei. Na lei, quem ministrava a lei? Anjo. Então, João estava vendo o anjo. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um. Na volta de Jesus era o julgamento. Então, o galardão ele ia ser retribuído. Você vai receber seu galardão, você vai receber condenação. Então, isso era julgamento. Né? Retribuir a cada um, segundo as suas obras. Segundo as suas obras. Era o juízo que ia vir no ano 70. E para agora, para nós encerrar mesmo com todas as sortes de bênção, abra a sua Bíblia em Mateus. Mateus capítulo 24.
24, do 19 ao 34. Vamos ler rápido, nós terminar aqui. 19. Ai da que estiverem grávida e da que amamentarem naqueles dias, porque era a tribulação, ia o soldado correndo atrás de todo mundo para matar. Então, para uma mulher correr com a barrigona ou com o filho no braço, seria complicado. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. 20. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno. No inverno, tempo de frio, que a turma ia ter que correr para o deserto, para as montanhas. No inverno, nem no sábado, porque os judeus não faziam nada no sábado. Não podia sair de dentro de casa, os judeus, dia de sábado. Nem no sábado. 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. 22. Não tivesse aqueles dias sido abreviado. Como assim abreviado? Jesus falou, ó, quando vocês vissem Jerusalém sitiada de soldado, eu estou batendo na porta. Não tivesse aqueles dias sido abreviado, ninguém seria salvo. Salvo de quê? Da tribulação. Salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. 23. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acredites. Não acredites. Até porque não era o Cristo que prometeu voltar. Quem foi que prometeu voltar? Jesus de Nazaré. Não podemos esquecer disso, né? Você tem que olhar, ler a palavra e ficar atento no que você está lendo. Aqui, ó. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, Cristo vai voltar? Aonde está escrito isso que Cristo ia voltar? Quem era que ia voltar? Jesus de Nazaré, o Filho do Homem. O Filho do Homem ia voltar. Não Cristo. Ou eles ali não acrediteis. 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Tudo isso surgiu, é só você ler a história. E falsos profetas operando grandes sinais e prodígio para enganar, se possível, os próprios eleitos. 25. Vede que vos tenho dito. Portanto, se vos disserem, eis aqui, vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias, não saias. Ou ele no interior da casa, não acredites. 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda de quem? Do Cristo? Não. Cristo nunca disse que ia voltar. Quem é que disse que ia voltar aqui? O Filho do Homem. Esse Filho do Homem tinha um nome. Quem era o nome? Como era o nome desse Filho do Homem? Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. E esse voltou no ano 70, então ele não vai voltar mais. O Filho do Homem. 28. Onde estiver o cadáver, aí ajuntarão os abutres. 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá. Os crentes estão esperando o sol cair, escurecer, né? Mas esse sol é aquelas pessoas que mandam aqui vai incluir aqui nesse sol que escurecerá os sacerdotes,
que foram mortos, os imperadores da época aqui, ó, que foram mortos na guerra. Então era esse só que ia escurecer. A lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento. E os crentes estão esperando tudo isso. Mas isso aqui tudo é uma palavra, é só uma palavra como é que chama? Uma comparação, né? Agora isso que passou para a cabeça, não, que dá isso aqui. As estrelas cairão do firmamento. Ou seja, os poderes, os homens poderosos cairão do seu firmamento. Não, o seu poder não vai existir mais. Não vão poder mandar. Poderes do céu serão abalados. Poderes dos seus mandatos. Aqueles poderosos que mandavam matar, mandavam fazer de tudo, eles iam ser abalados. 30. Então aparecerá no céu um sinal de quem? De Cristo? Não, porque ele nunca falou que voltava. De quem é o sinal? Do Filho do Homem. O sinal. O sinal. Se você ler, vai para a história, aí você vê que um cometa girou sobre Jerusalém por quase um ano inteiro. Um planeta, uma luz, né, forte, em forma de espada. Essa luz. Tem que ler, meus amados, tem que ler. Então, esse era o sinal que ele falou que ia vir com poder. O Filho do Homem, sinal do Filho do Homem, não é de Cristo. Cristo nunca falou que ia voltar. Nunca falou. Né? O Filho do Homem, esse Filho do Homem tinha um nome, Jesus de Nazaré. Todos os povos da terra, presta atenção, um engano. Todos os povos da terra, e os crentes estão aí ó, pensando que é com eles. Mas é a terra de Israel. E vamos ler mais para frente, você vai entender. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, verão o sinal de Jesus de Nazaré, como ele falou que ia aparecer sobre as nuvens. O cometa ficou em várias, segunda diz a história que eram os anjos, né? Um cometa em forma de espada, ficou quase um ano em volta de Jerusalém, e muitos outros pequenos, outros cometas pequenos, que diz que era anjo, os anjos, né? Sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos, né? Que eram outras luzes apareciam lá no céu, com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aí se você ler mais para frente, você vai ver que todo o povo da terra aqui vai falar, em outra passagem, aqui nós estamos lendo Mateus, mas se você ler em outros livros de Marcos e Lucas, vai dizer que todo o povo da terra, as 12 tribos de Israel ia ver. Isso aí. O povo da terra de Israel, quando a Bíblia fala terra, está falando da terra de Israel. E o povo que a Bíblia, lá, acho que é em Apocalipse, que é das 12 tribos, ia ver. As 12 tribos, não eram os crentes hoje. As 12 tribos de Israel. 31, já lemos 31? Vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. 31. Ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão, lemos isso aí. Versículo 32. Aprendeis, vamos ler até o 34, né? É isso? É. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renova e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. 33. Assim também vós, quando vires todas estas coisas,
sabei que está próximo às portas. E uma dessas coisas aqui era Jerusalém sitiada de exército. 34, a bomba. 34, a bomba. Em verdade vos digo que não passará esta. Quem está falando aqui? Jesus de Nazaré. E ele está dizendo o quê? Que não passará esta geração no singular. Esta geração, que geração? A geração que ele vivia. Uma geração dura 70 anos. Tem 70 anos uma geração. Ele falou, não passará essa geração, e ele veio no ano 70. Por isso você vê, por isso que lá atrás nós lemos, né, que os dias serão abreviados. Como assim? Chegou, os anos foi passando, o povo tudo achando que ele não estava demorando, mas ele falou, não passará esta geração. A geração tem 70 anos, não chegou ao ano 70 ainda. Então, cada ano que se passava, mais estava abreviado a vinda dele. Cada ano. E chegou no ano 70, quando chegou no ano 70, tinha que vir. Porque era uma profecia não pode se revogar, então ele teve que vir. No ano 70, ele veio. No ano 70, fechou a geração, 70 anos. No ano 70 ele veio. A igreja não lê. Em verdade vos digo que não passará esta. A geração não é esta geração de 2023, que já está entrando aí, né? É a geração que eles viviam. Jesus vivia, Paulo vivia, Pedro vivia, João vivia, Tiago vivia, todos eles viviam. Então ele está dizendo, não passará esta geração. Esta geração que está. Sem que tudo ou só um bocadinho, ou o livro do Apocalipse está aí para se cumprir. Não, tudo isto aconteça. Não passará do ano 70. Né? Uma geração tem 70 anos. Então, não passaria do ano 70 sem tudo isto acontecesse. E aconteceu. Então, isso, meus amados, isso tem alguém que diga que isso é calvinismo. Esse povo daqui prega a graça são calvinismo. Não, eu digo que é a palavra de Deus. Aqui eu prego. Então, se eu sei se era João Calvino, é um nome aí, que falava isso, então nós sabemos que nós não somos os primeiros que lemos o Evangelho de Cristo. Então nós sabemos que antes de nós teve alguém que leu o Evangelho de Cristo, mas a igreja não deu ouvido. Se tem alguém que diga que é arminianismo, eu digo que é a palavra de Cristo. E isso me reforça em saber que antes de mim, antes de outros pregadores da graça, houve alguém que pregou o Evangelho da graça e a igreja não deu ouvido. Que tem quem diga que preterismo é a palavra. Preterismo, tem quem diga que é preterismo, né? Eu continuo dizendo que preterismo é a palavra de Deus, que não fui eu que escrevi, nós estamos lendo. Então nós sabemos então que alguém pregou, há tempos atrás, alguém pregou esse Evangelho da graça e a igreja não deu ouvido. Diga o que quiser, eu digo que a palavra dele é esta, o Novo Testamento, o Evangelho da graça de Cristo. E eu não nego este Evangelho por nada deste mundo. E é esse Evangelho que eu apresento para você. Apresentei também agora neste momento. Apresentei e vou continuar apresentando. E tenho apresentado, apresentei agora e vou continuar apresentando este Evangelho de Cristo para você que quer ser um cristão, que diz que é cristão. Então é para você que foi prego esta palavra.
Paz e graça, boas festas, um feliz ano novo para todos. Amém? Que saibam festejar com sabedoria, né? Eu repito, volto ao reforço, beber uma garrafa, um copo de cerveja, não é pecado. Todo dia você beber um copo de cerveja, não é pecado, não é errado. Errado é você beber cerveja o dia inteiro. Não é pecado você beber uma dose de vinho todo dia. Errado é você beber vinho o dia inteiro e se embriagar e ficar fazendo o que não deve. Isso que é errado. Então, meus amados, paz eterna e até um próximo encontro, assim Deus nos permita. Amém? Até lá.